Boa tarde a todos, ou boa noite para quem está em Portugal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita, aqui pelo canal Renovando Consciências, que é retransmitido em direto, ao vivo, para os seguintes canais: a Rai TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV, para a TV 7, para a TV Secal, para a Web Rádio Fraternidade, para o Centro Espírita Allan Kardec, para a Casa com o Evangelho. Também está sendo retransmitido para o meu Facebook, os nossos amigos do Facebook, boa tarde a todos ou boa noite. E também hoje para o Facebook, desculpa, para o YouTube da nossa convidada, que eu já vou apresentar ela aqui para vocês, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, está embaixo escrito Portugal. Eu vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, sou psicólogo, mas no momento eu estou no Rio de Janeiro. E minha convidada é a Melissa Petri Pedrola, de Jaú, São Paulo, mas já já eu apresento ela. Antes eu quero convidar todos que estão aqui conosco, já estou vendo que tem um pessoal entrando, para dar o seu boa tarde, boa noite, para dizer da onde fala. Aonde que vocês estão, pessoal? Se comunica conosco, quero saber, que é sempre boa essa interação. A ideia do nosso programa Resenha Espírita é exatamente essa troca com todos nós aqui. Não só o Nelson, com a convidada da tarde de hoje, mas todo mundo está aqui para participar conosco nesse programa que a gente faz pelo menos uma vez por mês. Esse mês já é a segunda vez que estamos fazendo o programa. E o próximo programa já tem data marcada, tá? Para quem nos acompanha, anota aí, dia 8 de outubro, a gente vai estar recebendo a Sandra Cuceira, lá de Santa Catarina. Tem dia, data e hora marcada. Domingo, dia 8, às 17 horas, horário do Brasil. 8 de outubro, tá bom? Com a Sandra. Então, vamos falar um pouco do tema de hoje, né? Esse tema interessante, que é não perca tempo. Não perca tempo. Pergunta para vocês, e aí, pessoal, como é que a gente trabalha essa história do tempo na nossa vida? Como é que é isso? Será que a gente consegue gerir o nosso tempo? Será que a gente está investindo? Será que a gente está gastando, deixando o tempo passar? Tempo é vida, tá? Então pergunta, como é que a gente está gerindo a nossa vida? Interrogação. Vai ser um pouco disso que a gente vai falar aqui nesse bate-papo descontraído, mas eu vou trazer aqui uns comentários dos nossos amigos que já estão conosco de antemão, ou os nossos amigos da TV Secal, que estão retransmitindo lá de Florianópolis, Santa Catarina. Nos dão boa tarde, sejamos envolvidos em energias de paz e serenidade, e que através dessa live, boas reflexões e aprendizado. Abraços de Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado, pessoal da TV Secal, que está aqui conosco. Com certeza, esse é um grande aprendizado para todos nós que estamos aqui. A ideia é sempre, através dos ensinamentos do Cristo, com a diretriz da doutrina espírita, a gente refletir e aprender um pouco uns com os outros. Na verdade, é sempre um grande aprendizado. Está aqui conosco também a Cristiane, lá do Paraná, que está sempre conosco, a nossa amiga também. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda. A Maria Henriques, lá de Castelo Branco, Portugal, que também está sempre conosco. Boa noite para você, Maria Henriques, que está 4 horas de fuso a mais. Já são 9 da noite em Portugal, que eu sei. A MPP, eu já sei quem é MPP, está denunciando. A Melissa Petri Pertola está aqui conosco, em direto e no chat também, tá? Autoconhecimento e reforma íntima. Boa tarde, dizendo boa tarde para a gente. A Salete também, nossa amiga, que está sempre conosco. Salete, me lembra de onde você é, que me perdoe, eu esqueci agora. Escreve para mim, por favor. E também a Cristina Mauro, de São Paulo, está aqui conosco também, do CEIA, do Centro Espírita Irmã Ângela, que é nossa amiga, que a gente também faz palestra lá, frequentemente. Em breve teremos uma outra palestra. Seja bem-vinda, Cristina. Também o Luiz Gustavo Patrício Nunes Pinto. Boa tarde a todos, paz e luz. Paz e luz, Luiz, seja bem-vindo também conosco nessa nossa resenha espírita. Mas agora,
vamos falar da nossa convidada. Ela se chama, como está escrito, Melissa Petri Pedrola, de Jaú, São Paulo. Ela é palestrante espírita, trabalhadora também da Seara. Já digo já para todo mundo, segue lá o canal dela, o MPP, que está aí comentado, é o MPP de Melissa Petri Pedrola. Tem bastante conteúdo interessante lá, nessa dinâmica aqui exatamente que a gente está fazendo, com convidados. Ela é palestrante espírita, está aí presencialmente também, em algumas casas, com alguma frequência, eu vou acompanhando ela, tem ali as chamadas, para quem está em São Paulo e região, tem a oportunidade de estar com ela juntos. E também eu quero fazer aqui uma propaganda. Nós já estivemos juntos, eu e a Melissa, no programa dela, no início do ano. Não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro do tema. E o tema foi: por que as coisas acontecem comigo? Por que será? Porque será foi eu que adicionei agora, tá? Por que as coisas acontecem comigo? É o nome do tema que nós estivemos juntos, eu estive junto com a Melissa, foi uma felicidade. Foi mais ou menos essa troca que a gente vai fazer aqui, é um bate-papo descontraído. E assim eu convido a Melissa, seja bem-vinda, Melissa, desde já, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Oi, Nelson, muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Boa noite também para o pessoal aí de Portugal. É um prazer estar aqui hoje com você. Sim, nós fizemos um bate-papo que foi muito interessante. E agora nós faremos outro, né, Nelson? Com certeza. Obrigado, Melissa, mais uma vez por estar conosco. O Luiz dizendo gratidão. A Maria Henriques, boa noite, Melissa, lá de Portugal. A Maria Cândida, peraí que me fugiu aqui, peraí, pessoal, que eu me enrolei aqui. De vez em quando a gente se enrola um pouquinho, né? Tá aqui, Maria Cândida também, lá de Portugal conosco, também de Castelo Branco. Parece que tem alguma coisa em Castelo Branco que, de repente, está todo mundo de Castelo Branco conosco. A Maria é uma amiga já, que fazia o curso conosco online, lá no Funchal, Ilha da Madeira. Está sempre conosco também, um carinho, um beijo para você, Maria. A Dercy, nossa amiga que está em Matão, São Paulo, também nos acompanha sempre. Seja bem-vinda, Dercy. Boa noite, Melissa. A Cristina Mauro de São Paulo. Boa tarde, desculpa. Todo mundo dando boa tarde. E agora a Maria Henrique de Castelo Branco já está com a Maria Cândida. Está todo mundo se comunicando aí, tá? Depois vocês me contam como é que dá o bate-papo de vocês. A Lena, que, se eu não me engano, está aqui no Rio, né, Lena? Lena aqui do Rio de Janeiro. A Mônica aqui do Rio de Janeiro. Mônica eu conheço. Mônica Malé está aqui no Rio de Janeiro também conosco. A Marildo Campos Brito. Boa tarde, Marildo. O Marildo é um palestrante espírita também. Ah, que legal. Que bom, Marildo. Sucesso para você. Oi, Melissa, sucesso para você. Que bom, Marildo, seja bem-vindo também. E a Lena nos diz muita gratidão. Mas, pessoal, vamos lá, vamos começar? Porque hoje a gente tem bastante conversa ainda. E o pessoal está aqui conosco ainda. A Mariângela, Silvia, nos dando boa tarde também, Mariângela. Mas vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer a nossa oração para a gente começar. E eu convido a todos, quem tiver à vontade, para fechar os olhos comigo. E assim, agradecemos primeiramente a Deus Pai por essa encarnação, por esse momento, por estarmos aqui vivenciando tudo aquilo que necessitamos vivenciar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso companheiro de caminhada que está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar com o teu ensinamento, com a tua luz, com o teu amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos cerca nesse instante, trabalhadores que nos acompanham no canal Renovando Consciências, com essa proposta de aprendermos um pouco mais, uns com os outros, sempre na diretriz dos ensinamentos do Mestre Jesus. E que possamos, assim, dar início a mais esse programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita. Sempre bom, tá? A gente ora muito pouco, a gente esquece, deixa para depois. Agora não tenho tempo, daqui a pouquinho. Vamos parar e orar, pessoal. Se conecta com o alto, tá?
Lição número 1, vamos ganhar esse hábito aí. Vamos ganhar o hábito, tá bom? Mas vamos lá. Então, para começar, tem mais gente ainda aqui conosco. A Marilda nos dando boa tarde, sejam felizes no bate-papo. Marildo, desculpa, Marildo. É porque eu estou no celular, deixa eu contar para vocês. Eu estou com o celular e é pequenininho, então a letrinha fica ainda menor, menor, menor. A Najib Saba também está conosco. Boa tarde, amigos. E a Cristiane dizendo que assim seja. Eu vou já já passar a palavra para a Melissa, para a gente começar, para falar um pouco sobre tempo, porque o tema da noite de hoje, da tarde de hoje, é não perca tempo. Melissa, passo a bola para você. O que você tem para falar conosco sobre essa história de não perder tempo? Ai, Nelson, achei bem interessante. É um texto que eu li, uma mensagem, então eu trouxe para a gente conversar hoje, para refletirmos. O texto, eu vou ler ele é bem curtinho, vou ler para vocês entenderem como é, aí depois a gente comenta. Está no livro Notícias de Fraternidade, é um livro assim, ó, Notícias de Fraternidade. Ele é psicografado pela Carol Fontes, o Diego Garla e o Newton Stuck, pelo Espírito Dimas. É um pessoal que faz... Aqui no interior, Nelson, eles fazem cartas psicografadas. É um trabalho muito legal deles e eles têm vários livros. E eu gostei dessa mensagem, desse livro, que ela fala assim: não perca tempo. Não desprezes um só instante de nosso tempo. 1 hora com quem se ama é quase nada. E 1 minuto de dor parece uma eternidade. Quantas horas perdemos com conversas vazias e reclamações que, se somadas, representariam 1/3 da nossa existência? Quanto tempo desperdiçado com tolas brigas motivadas pelos ciúmes, enquanto que o amor só produz paz? Não devemos perder a preciosidade do tempo com futilidades. Ele é importante demais e irrecuperável para ser ignorado. Não devemos dar ouvidos ao mal, à fofoca, à maledicência, à ansiedade. Tudo passa tão logo e ficamos no prejuízo emocional. É hora de refletir e mudar de verdade, para não chegarmos lá adiante, olharmos para trás e lamentarmos o montante de tempo desperdiçado com coisas que nunca nos fizeram bem. O mal, falar do mal, pensar no mal, nunca nos fizeram mais felizes. Somente os pensamentos de amor e positivismo podem nos garantir prosperidade. Então, não perca tempo. Essa é a mensagem. É interessante, né? Cada frase, ela traz uma reflexão para a gente pensar e darmos valor ao nosso tempo. Melissa, eu vou te pedir já agora aqui, por favor, tira uma foto para mim, me dá o link depois, que eu quero essa mensagem, porque é daquelas mensagens que faz a gente refletir, pensar, mas dá para ler umas 10, 20 vezes durante uns 10 anos, pelo menos. Tem mensagens que a gente lê hoje, aí daqui uma semana a gente lê de novo e tem outros pensamentos. Exatamente. Essa é uma daquelas. É uma dessas. É uma dessas que bate fundo, porque tem muito a ver conosco, né? Bate direto na nossa ferida, vai direto aí, ó, alguns pontos que eu anotei aqui. Conversas vazias. Quem é que não tem conversas vazias? Reclamações. Quem tem reclamação, levanta a mão aí. Olha as mãos levantadas aí, ó, lá para o alto, lá para o céu. Futilidades, ouvidos ao mal, pensamento positivo, negativo. Quanta coisa interessante, quanta coisa importante nessa mensagem. Agora, eu gostei do início, gostei muito desse início, anotei aqui também, como é que 1 hora com aqueles que a gente ama passa rápido e voa, né? O tempo parece com quem a gente gosta. Né? Parece uma eternidade. E realmente, né? Porque as coisas que a gente está fazendo, quando a gente gosta de fazer, passa muito rápido, porque nós estamos envolvidos,
Só que aí a dor, e parece mesmo uma eternidade, um minutinho. E olha a importância da gente refletir também, né, Nelson, em todos sobre isso. Como o Nelson disse, podem escrever aqui nos comentários, que eu também adoro bate-papo, adoro conversar e aprendermos juntos. E olha como é interessante a gente olhar para a dor. Eu acredito que essa mensagem traz assim esse despertar para a nossa consciência mesmo, né? Para a gente prestar atenção no nosso tempo, na nossa vida, porque um instante de dor parece que dura a eternidade, porque dói muito, e a dor é ruim. Mas olha a importância da gente não carregar a dor e a mágoa mais do que é necessário. Né? Não vamos carregar a dor, prolongar mais do que já é. E tem algo muito interessante, Melissa, que você falou agora, que é distinguir a questão de dor e sofrimento. Isso é importantíssimo. Joana de Ângeles fala isso demais, tá, pessoal? Sim. Porque a dor, ninguém está isento dela. Quando fala ninguém, é ninguém. Nem eu, nem você, nem aquela fulaninha que você acha que tem a vida maravilhosa das fotos do Facebook, o artista, o multimilionário que bota aquela vida linda e maravilhosa, a família Doriana, sabe? Para quem é da antiga sabe que eu estou falando família Doriana. Para todo mundo a dor bate. Em um momento ou outro, isso faz parte desse nosso momento de crescimento, esse nosso processo que estamos aqui encarnados no mundo de prova e expiação, tem tudo a ver conosco. Ponto. Agora, muitas vezes é o que a Melissa falou. O prolongar esse sofrimento, muitas vezes, é voluntário. Às vezes a gente vai postergando algumas questões, multiplicando, de alguma forma alimentando questões que a gente tem a escolha, a opção de sentir a dor, lidar com ela, com as dificuldades que ela tem. Atenção, por isso que eu estou separando dor e sofrimento, tá? Não é o sofrer a dor. Sofrer a dor faz parte. Vivenciar a dor. A gente está falando dor, pode ser dores morais, pode ser dor física, a gente está falando de dor como um todo, ok? Agora, toda dor, pessoal, também vamos entender o seguinte: todo processo de dor, o grande desafio é a gente entender o para quê. Para que essa dor? Qual o aprendizado que eu ainda não realizei? Qual é o entendimento ainda mais profundo que eu não tive? Não consegui compreender para que isso está acontecendo na minha vida. Pode ser um processo de expiação? Pode. Pode ser um fruto de uma colheita, de um plantio mal realizado no passado? Também pode. Pode ser um descuido, pode ser uma escolha mal sucedida, pode ser tanta coisa. É difícil generalizar aqui. Mas independente da origem, claro que vai trazer sempre um aprendizado. Mas a questão é, o que nós estamos fazendo com essa dor? Será que a gente está aprendendo? Ou muitas vezes a gente está se lamuriando, multiplicando, se colocando mais para baixo, num papel de vítima, e postergando, às vezes, questões que nós podemos postergar. Atenção, pessoal, vou falar isso com muita calma, porque eu estou falando aqui genericamente. E falar genericamente é muito fácil. Porque só quem sente a dor sabe como é que é. Não existe um dorômetro para medir a intensidade e a dor de cada um. Cada um tem a sua vivência nas suas dores. E para cada um vai bater diferente. Tá? Fala um pouquinho, Melissa, eu vou passar para você, senão sabe que eu vou monopolizar o nosso bate-papo. Não é. Eu achei interessante o comentário aqui da Maria Cândida, isso, que é a questão da tomada da consciência. Isso é importante na nossa vida para tudo. Para a questão do tempo, sim, a questão dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, na nossa vida. Então, se a gente tem, eu acho legal que a doutrina espírita nos traz isso, essa tomada de consciência, a responsabilidade perante a nossa vida. Então, não é só isso, né? A gente olha um pouquinho mais para cima, então tem algo mais. E aí, a dor que ela, né, que eles falam aqui, não é falando assim, então eu tenho que deixar a dor, né? Eu não posso ignorar também. Não, tá doendo e chora, né? E a gente tem que sentir aquela dor
Porque é importante, está doendo sim, e aí a gente tem que prestar atenção o porquê eu estou assim, né? Mesmo a dor física, emocional, tá doendo, eu já chorei, já passaram as emoções, e aí? Aí a gente tem que levar para o racional e falar, então tá bom, agora deu. Agora eu vou virar a página. Não, a questão é não carregar comigo, né? Então, eu fico magoado por uma coisa que aconteceu um mês, né? Eu fico triste por algo que aconteceu durante dias. Então, isso nós estamos carregando esse sentimento negativo, esses pensamentos ruins com a gente. E tem a ver com o tempo também, porque é questão de aproveitar, né? Aí a gente não fica bem. E olha a oportunidade que nós temos de aproveitar bem essa nossa existência. Perfeito, Melissa. Eu vou falar já já sobre esse aproveitar, vou puxar por aí, mas vou mandar uma boa tarde aqui para o pessoal que vem chegando, para Débora V. Boa tarde, Oi, Débora. A Áurea também, Maria Nobre, boa tarde. A Maria Iraides, eu sempre erro o seu nome, Maria, você tem que pronunciar para mim, por favor. Que está sempre conosco, nossa amiga também, lá de Fortaleza, agora eu já não lembro também, olha só a cabeça. Linda mensagem, querida, que nos ajuda a refletir em muitas situações da nossa vida. Parabéns, é querida. verdade. É mesmo, né, Maria? Sim. E é interessante que a gente reflete nas situações do nosso dia a dia mesmo, principalmente com a nossa família e em nosso trabalho, que é o que a gente faz no dia a dia. Então, é importante essa tomada de consciência para a gente prestar atenção que vale a pena e tem coisa que não vale a pena, e acredito que é melhor a gente descartar. Perfeito. Eu vou puxar agora. Ah, Maria Cândida está nos dizendo aqui também. Verdade. É Mágoa. verdade. Ela É má coloca aqui. água, realmente, Mágoa. né? Nada bom a guardar. Nada bom Exatamente, para Maria. guardar, é verdade. Deixar o Gostei. fluxo, a coisa correr, né? Guardar. Água parada só cria lodo, só cria Uhum. mofo. Não tem nada de positivo nisso aí. Muito bom, Maria. Muito boa colocação também. Então, eu vou falar sobre aproveitar. Vou pegar o gancho aqui que a Melissa nos falou sobre aproveitar. Falar de tempo, pessoal, na ótica espírita, que essa é a nossa proposta aqui, entender um pouco a colaboração, como de alguma forma a doutrina espírita pode nos ajudar a colaborar com as nossas questões da nossa vida, no nosso dia a dia, como a gente está conversando um pouco aqui nessa tarde de hoje. O tempo nada mais é do que a nossa encarnação. Pelo menos essa aqui, vamos analisar só essa. Deixa as que foram para trás no passado e as que vêm pela frente também no futuro. Mas vamos analisar só essa aqui. O tempo nada mais é do que essa encarnação. É o crescer, desde o nascimento até o desencarne, até a morte. É o que a gente vai crescer, a capacidade de aprender e desenvolver. Desenvolver o quê? Desenvolver o intelecto e moral. É o aprendizado que a gente vai realizar aqui durante essa encarnação e é uma das maiores riquezas, para não dizer a maior riqueza que nós temos, que é o tempo. Porque o tempo passa. E está passando agora. E passa rápido, tá, pessoal? Passa muito rápido. Quem já está com mais idade, parece quando passa lá dos 30. Eu ainda não cheguei nos 30, não, tá? Mentira. Só o cabelo branco que tá me dando assim, ó. Mas parece que depois que vai dos 30, parece que ganha um embalo, começa a descer a ladeira, você olha para trás, já passou 5, já passou 10, passou os 40, e a coisa vai a galope. E quando você olha para trás, fala, nossa, mas passou 5, 10 anos, eu nem percebi. Qual é a reflexão que a gente pode tirar disso aí? O desafio, penso eu, e esse é o auxílio da doutrina espírita, é de alguma forma a gente maximizar. O que é maximizar? É utilizar o tempo ao nosso favor. E aí começa aquela questão que eu coloquei lá no início. O que a gente está fazendo do nosso tempo? A gente está investindo no nosso tempo? Ou a gente está muito naquela do passatempo? Sabe o passatempo? Ah, eu vou passar meu tempo. Parece que não tem nada. Aí vou arrumar uma coisa para ocupar a cabeça para o tempo passar. Vamos entender, pessoal, o seguinte. No processo de desenvolvimento intelecto e moral, intelecto é
tudo que a gente pode aprender, tudo que a gente pode estudar. Tem tanta coisa ainda que a gente não faz ideia, que somos ignorantes porque não entendemos ainda. Tem tanta coisa que a gente gosta, mas deixou para trás. Aquela vontade, aquele sonho, talvez, de estudar uma coisa há 20, 30 anos atrás, e agora a gente entra naquela desculpa, ou não, mas vamos lá, do tipo, já estou muito velho para isso, já passou a minha época, não dá mais, esse não é mais o meu tempo é de antigamente, agora as coisas são diferentes. Pausa aí. Pausa exatamente aí. Vou falar uma coisa para vocês. O teu tempo, o meu tempo, Nelson, o tempo da Melissa e quem está aqui conosco, o nosso tempo é agora. Porque se a gente está encarnado ainda, é porque faz parte vivenciar hoje, 2023. Não interessa se a gente está com 70 anos, com 20 anos, com 50 anos. Essa perspectiva, essa noção do tempo. E claro que o corpo está mais cansado, é claro que as dinâmicas são diferentes do quando a gente tinha 20 anos, não estou ignorando isso, ok? Mas o aprendizado é possível ser contínuo, do lado intelectual. Esse é o mais fácil. E a gente vai pegar todo esse intelecto, essa racionalização, para trazer para onde? Para o lado moral. E que moral é essa que a gente está falando? É o ensinamento do Cristo. Essa proposta que a gente tem aqui, por exemplo, da racionalização com a doutrina espírita, de entender racionalmente que o caminho é o amor. A gente vai unir o racional com o emocional, com o sentimento, com essa busca da intelectualidade para trazer para a vivência do sentimento no dia a dia na proposta do amar. Mas só para colocar um exemplozinho que me veio à cabeça agora, que eu gosto muito, é uma história do Divaldo, com uma senhora de 90 anos de idade. Não sei quem conhece aqui, mas eu vou repetir para quem não conhece. A senhorinha, depois de uma palestra, chegou para o Divaldo, já muito senhorinha, com 90 anos, já andava com alguma dificuldade, curvada para frente. Ele contando, tá? Vou replicar. Busca na internet que essa história é engraçada. Chega para o Divaldo, eu quero te contar uma coisa, Ele, pode falar, minha senhora, pode falar. Olha que o Divaldo também já não é nenhum garoto, né? Mas já faz um tempinho essa história. E aí a senhora fala, Divaldo, eu estou aprendendo a tocar violino. Comecei agora, um curso de violino. Aí o Divaldo naquela, né, dá uma coçadinha atrás da orelha e fala, como é que eu vou falar para essa senhora que estudar violino são ali alguns tempinhos, né? Alguns aninhos. Aí ele vira para mas que bom que você está aprendendo a tocar violino. Olha, mas por um acaso, só por um acaso. A senhora sabe que demora um bocado, né? Tem uns aninhos aí para frente ainda para aprender. E aí, pausa aí. Talvez essa resposta da senhora seja para mim, tá, Nelson? Isso que me tocou. O pulo do gato. A resposta que eu almejo um dia, não sei nem se eu chego aos 90, mas numa idade mais avançada, se eu chegar até lá, ter essa visão de vida. A senhora chega para o Divaldo, vira para ele e fala, eu sei, Divaldo, eu sei que eu tenho pouco tempo de vida agora, que essa encarnação já está acabando, mas olha só, eu já estou aprendendo, porque já eu volto de novo e acabo de aprender o que eu comecei agora. E Divaldo ficou com aquela cara assim, me pegou, né? Me pegou. Por que tudo isso, pessoal? Porque a gente tem uma visão ainda muito temporal, muito nessa vida, nessa encarnação, porque sim, estamos na matéria, ainda acreditamos que isso aqui vai acabar, morreu. Essa perspectiva nova que a doutrina espírita nos traz, essa visão alargada, ampliada, de que é só um capítulo de uma grande série da Netflix. Eu gosto de fazer essa brincadeira. De uma grande série da Netflix, que tem várias e várias temporadas. Sabe aquela série da Netflix que tem 50 capítulos? Então, essa vida aqui, essa personalidade que vocês estão vendo, Nelson e Melissa, e quem está aqui é só agora, passa rápido, gente. Tem continuidade, tá? E já teve capítulos lá para trás. E assim a gente continua. Melissa, fala comigo, por favor. A questão dessa de não perca tempo, a Áurea disse aqui, desperta tu que dorme, que ela lembrou, sim, é para a gente despertar, e é para a gente pensar assim, porque ainda mais a correria do dia a dia que nós estamos atualmente,
que a gente tem que fazer tudo rápido, tudo tem que ser rápido, a gente quer as coisas rápido, isso gera muita ansiedade. E nós estamos tão ansiosos que nós não estamos no tempo da vida. A questão é a gente aproveitar o tempo da vida, entrar em sintonia com o fluido universal, porque a gente quer tudo tão rápido, tão rápido, tão rápido, e aí a gente fica mais ansioso porque nós queremos ir além da vida, do tempo normal do relógio, e não é assim, né? Que é o tempo de Deus. Então, acredito que tem hora que a gente precisa, o não perca tempo, é desacelerar também. Desacelera e relaxa, sabe? Curte. A gente precisa sim ter um momento de descansar, de apreciar a natureza, de apreciar a família, de estar com a família. Tem até uma frase que eu vi nas redes sociais aí que estava em relação ao tempo, que hoje o mundo anda com tanta cobrança, né, da gente fazer tudo tão rápido, que aí quando a gente está descansando, a gente se sente culpado de não estar produzindo. Olha que loucura! Então, não é para a gente entrar, né, nessa correria, não, do mundo, dessa agitação, né, que passa, que está super acelerado, porque a gente fica mais ansioso ainda. E por que a ansiedade? Porque não estamos, na verdade, alinhados com o tempo da vida. Então, a gente tem que olhar para a nossa realidade, para cada um aí, que estamos em lugar diferentes, e mesmo que a gente esteja sempre na mesma cidade, cada um tem a sua experiência, a sua vida, analisa a sua vida e vê, será que eu estou exigindo muito de mim? Não dá para amenizar? Tem até uma pesquisa científica que fizeram já em relação ao WhatsApp. Sabe quando alguém manda um áudio para a gente e a gente coloca lá para acelerar o áudio que a pessoa está falando? Aí, se a gente acelera demais, toda vez eu ouço o áudio correndo, naquele jeito que coloca correndo, a gente só escuta as palavras. Mas nós não estamos escutando o tempo da pessoa, os sentimentos da pessoa. E isso leva a mais ansiedade, porque não está no tempo da vida. Aí o nosso cérebro entende que tem que ser tudo rápido. E aí a gente volta para a vida, então a gente tá no celular, tudo é rápido, né? Tá aqui no computador, tá vendo qualquer coisa, a gente quer tudo rápido, na rede social. Aí a gente vem para a vida não é rápida desse jeito. E o nosso cérebro fica ansioso, porque a gente acostumou ele a ser tudo rápido. Então é essa questão, infelizmente, a gente está perdendo essa conexão com Deus, com a espiritualidade. Porque, como o Nelson disse lá no começo, né? Tem um tempinho para orar. Entra em contato com a espiritualidade. Porque aí a gente também tem o tempo de desacelerar e o tempo de acelerar. Esse não perca tempo. Então, de hoje é a questão da gente pensar como estamos utilizando a nossa vida. Não é, Nelson? Com coisas boas, produtivas. É claro que a gente pode sentar com a família, assistir filme, fazer qualquer coisa, mas, como aqui fala e o Nelson disse, né? A questão, estamos perdendo tempo com brigas motivadas por ciúmes, só alimentando sentimentos ruins, sendo que não vai levar a nada. É essa a questão. Ao invés de sentar, resolver, sendo que ele fala aqui que o amor é que produz paz. Então, senta e resolve. Ao invés da gente ficar discutindo, gente, e aí não para. E, infelizmente, se a gente faz isso um dia, faz isso 2 dias, 3, a gente acostuma com o que não é legal para a gente, né? Acostuma com o ruim. Se nós estamos nessa oportunidade tão linda, nós não podemos acostumar com o que é ruim, com o que não nos traz felicidade. Então, fazer coisas, ter paz no dia, não é só ter um dia calmo, não é não ter discussão, não é isso. É tornar o dia mais produtivo, com menos brigas,
né, com menos palavrão. Vamos tentar levar mais para o lado positivo, não é, Nelson? Perfeito, perfeito, Melissa. Deixa eu só trazer um pouco dos nossos amigos que estão aqui conosco, mas Ai, eu vou seguir seu raciocínio, que eu vou falar de tempo de Deus, já que eu adorei essa puxada que você deu aqui, Melissa. Está conosco aqui, lá da Ilha da Madeira. Hoje Portugal está vindo em peso. que Nossa, legal. minha vizinha, entre aspas. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e o pessoal de Portugal hoje vem em peso. A Ana Fonseca, que participou conosco lá do nosso curso do livro de Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz, lá do Funchal, do Centro Cultural Espírita do Funchal, junto com a Maria Cândida também. Vamos lá. Olá, boa noite. Aprendi com o Nelson. Aceita que dói menos. Aproveitar o que há de bom. Agradecer. Ana, você não aprendeu comigo não, tá? Sabe com quem a gente aprendeu? Com a Marília Mendonça, naquela música dela, Aceita que Dói Menos, que é sensacional, e mesmo por aí. Tá? Claro que é na vertente amorosa, mas tem tudo a ver com o nosso processo íntimo, que muitas vezes a gente também entra na falta de aceitação, querendo brigar com tudo, com o mundo e com todos. E essa história do Aceita que Dói Menos foi, se eu não me engano, né, Ana, num vídeo que eu fiz, ou numa live, ou mesmo no curso. Obrigado, Ana, por estar conosco. Eu gosto Ah, muito daquela pode falar. oraçãozinha, né? Que ela é bem curtinha, que ela fala, né? Que Deus me dê aceitação, né? Para poder, Deus me dê, assim, poder aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Perfeito. Sensacional, é verdade. Muito boa, Né? muito boa Eu adoro. colocação. A Áurea nos diz aqui: tempo corre demais e o desafio é não aproveitá-lo corretamente. Perfeito. Áurea, tem Sim, tudo a ver com essa gestão do tempo. Ela nos diz também: porém, tempo do desabrochar é o agora. Desperta tu que dormes. Muito bom, Áurea. legal. Muito bom. A Maria Henriques também nos diz: pois aí o tempo de cada um não é perda de nada, é autoconhecimento e reforma íntima. Excelente, Maria. Utilizar o tempo ao nosso favor, exatamente nesse conhecimento alto de nós outros, e a partir daí, a partir desse conhecimento, a gente vai analisar os nossos pontos positivos, os nossos pontos não tão positivos assim, e através desse reconhecimento, desse desnutar de nós próprios, a gente vai trabalhar ao nosso favor e de encontro às nossas questões para sermos melhores. Assim, a gente vai evoluindo, crescendo. Resumindo, pessoal, sendo mais feliz. É disso que a gente vai estar falando sempre. É o que Jesus vai falar, é que a doutrina espírita vai falar. A busca aqui é sempre nessa direção. Tá? Toda reflexão é para isso, gente. É para amanhã estar melhor do que hoje, em todos os sentidos, principalmente sentindo. Não fazendo o que o livro manda sem o sentimento. A realização é quando a gente traz aquele conteúdo que faz todo o sentido para a gente. Quando a gente lê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, um livro bonito como a Melissa trouxe, qualquer obra edificante, e faz todo sentido, a gente acha lindo aquilo, tá? Mas quando a gente sente, vivencia aquilo na prática, no dia a dia, aí sim que é a diferença. Aí sim que é o sentimento, a realização da felicidade, indo de encontro com aquela teoria. É teoria até o momento que a gente se esforça para colocar na prática. E aí depende de nós. Aí é a responsabilidade. É utilizar o conhecimento ao nosso favor, sendo responsável com ele para quê? Para a nossa felicidade. Vamos seguindo aqui? Obrigado, Tornar Maria. consciente, né, Nelson? Tornar consciente os nossos atos, prestar mais atenção no que a gente faz. Perfeito, perfeito. O Roberto Carlos nos diz boa tarde, Roberto, seja bem-vindo. A Maria complementa dizendo que é uma questão de aprendizado, espaço temporal, fé raciocinada. Perfeito, Maria. Mesmo a nossa caminhada, é para isso que a gente está aqui. A Débora nos diz, primeira vez aqui, gostando muito. Que bom, Débora. Que Seja bem-vinda. legal! Olha, então eu já vou te convidar para procurar no meu canal, pessoal que tem uma playlist com várias resenhas espíritas, com vários convidados diferentes, e também no canal da Melissa. Procura aí no YouTube, o canal MPP, Autoconhecimento, que tem bastante entrevistas dessa mesma dinâmica. Inclusive, nós dois já estivemos juntos lá, É tá? Você que verdade. chegou agora.
A Ana Legal. Cristina, Ana Cristina também de Lisboa. Hoje, eu acho que eu tenho que vir mais para o Rio de Janeiro, que aí o pessoal de Portugal vem mais. Nos diz boa noite a todos, Boa beijinhos de noite. Lisboa, Portugal. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. A Débora nos diz: é uma cobrança de que temos que saber e dar conta de todos os assuntos. Já vou comentar sobre isso, que tem mais comentário aqui. Se vier muito comentário, pessoal, eu já vou pedir desculpas, tá? Porque às vezes tem tanto comentário, não dá para eu ler tudo. Eu seleciono aqui um ou outro para a gente seguir o raciocínio, porque senão a gente fica só lendo os comentários e comentando os comentários, tá? Também, mas é interessante, né, Nelson? Só para não perder o dela aqui, nós não temos, acredito, que dar conta de todos os assuntos, não, viu, Débora? Né? Tem que ser tranquilo. Tem coisa que dá para a gente fazer e tem coisa que não dá para a gente fazer. E tá tudo bem. Né? Então, assim, a gente não pode se cobrar tanto em ser perfeito, em fazer tudo certo, sabe? Em dar conta de tudo, porque aí a gente fica muito, muito ansioso, estressado e não consegue. Então, acredito que essa questão do tempo, claro que a gente tem que organizar, a organização em relação ao tempo também é muito importante, mas olharmos para ver como nós estamos utilizando o nosso tempo. Um exemplo, se a gente ficar na rede social, vendo vídeos aleatórios ou vendo no Instagram sobre coisas, vidas das pessoas, passa rapidinho. 1 hora passa que a gente nem vê. Agora, se eu for ler um livro, 1 hora é super cansativo. Então, aí a Cinco gente tem que minutos. pesar, não é? Tem que pesar. Então, assim, então eu não posso mais ficar na rede social? Lógico que pode, mas 1 hora. Então a gente, né, separa meia hora para um, meia para outro, aí depois a gente vai ver que ler o livro é bem mais interessante. E aí você vai diminuindo. Mas eu acredito que a gente não precisa, não, se cobrar tanto. É claro que a gente quer sempre mais, mas sem gerar tanta ansiedade. Perfeito, Melissa. E é interessante porque tem um discurso que é muito normal e se escuta muito por aí, tá? Vê se alguém se identifica. É assim: eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo. Parece que está sempre faltando tempo. E aí o convite vem exatamente na direção que a Melissa falou. É gerir o tempo ao nosso favor. É organizar. É ter disciplina. É buscar em quadrado, 24 horas, vamos separar quantas horas eu vou dormir, quantas horas acordado, o que, que eu estou fazendo. O transporte até o trabalho, eu estou em casa, o tempo de lazer, o tempo do descanso, o tempo do repouso. É o tempo do Instagram, do Facebook também, de ver a novela, de ver o futebol, mas também o tempo de alimentar a nossa alma, de buscar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada, de estar com um amigo, de estar com a família, de estar com o nosso animal. Porque o que acontece muitas vezes nessa ansiedade que a Melissa vem falando é que a gente está o tempo inteiro com o celular aqui na mão e passeando com o cachorro, fazendo carinho nele, outro carinho aqui na criança, outro carinho no nosso pai, outro carinho vendo televisão, conectado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, comendo com uma mão e outra mão aqui olhando, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e atropelando. Eu gosto muito, digo aqui em casa, tá? Eu gosto dessa frase que é bem antiga. A hora da refeição é a hora sagrada. Que é a hora que pode cair o mundo. Vai cair o mundo, mas eu vou estar comendo, porque eu estou Isso. fechado para balanço. A hora da É. refeição, eu sento e vou fazer a refeição. Dê o seu Então, tempo, né? É o tempo seu de almoçar, de jantar, e tá tudo bem, né? Tira outra dica, né, que os especialistas em relação à emoção falam, é que tira o barulho, aquele som do celular, né? O meu eu não tenho faz tempo de mensagens, porque isso acelera muito. Você fica ansioso para acelera. saber quem tá mandando, né? O seu tempo. Isso a gente tem que ter, pensar e olhar para o nosso tempo. Perfeito. E você falou uma coisa aqui, Melissa, que eu vou resgatar, que é a história do tempo de Deus. Que isso é muito interessante. Porque essa conexão, esse equilíbrio, esse pareamento do nosso tempo com o tempo de Deus é um grande desafio, para não dizer uma grande dificuldade, mas é para quem tem olhos de ver.
E é um exercício que é possível, através da prática, através da consciência, e principalmente desenvolvendo o que a Maria Henriques falou ainda há pouco, a tal da fé raciocinada. Vamos lá. O tempo de Deus, ou o não entendimento dele, muitas vezes, nos faz estar constantemente ansiosos, querendo fazer tudo e mais um pouco, acelerados muitas vezes, sabe por quê? Não estou dizendo todas, tá? Atenção. Mas sabe por que muitas vezes? Porque a gente não confia. Porque a gente não confia no Pai. A gente não confia na providência divina. A gente não confia que nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai. Ponto. E é para refletir, por isso que eu estou falando devagar, porque são conceitos ainda difíceis, é muitas vezes bonito no livro, é legal quando eu assisto a palestra, eu vou lá no centro, tem tudo a ver, mas na hora do dia a dia, na minha vida, eu não consigo colocar isso na prática. Bate uma ansiedade, não, eu vou dar meu jeito, eu vou resolver. Olha só, pessoal, o importante, vou dar a dica, tá? A dica é o seguinte, a dica é, faça tudo que você puder e tiver às suas mãos, naquele seu objetivo, naquela sua questão, no seu problema, no seu desafio, no que estiver acontecendo na dinâmica na sua vida. Mas depois que você fizer tudo, entrega na mão do Pai. Vamos lembrar a questão da fé. A fé, a gente acredita que é só acreditar. Ah, e porque eu acredito muito em Deus, eu acredito muito em Jesus, muito na espiritualidade de luz, muito no meu mentor, então eu tenho uma fé muito forte. A minha fé, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Calma. Esse é o primeiro ponto. A fé é um conjunto de dois fatores. É o acreditar sim, tudo isso que eu falei agora. Mas depois vem um ponto número 2, que é o quê? Confia. Confiança é entrega. É ter a consciência, racionalmente, de que sim, eu vou entregar porque eu sei que esse Pai de amor olha por mim, que eu estou amparado, que tudo que vai acontecer na minha vida é no tempo de Deus e eu estou fazendo a minha parte. E o resto eu entrego para o alto. Com tranquilidade, tá, gente? Sem ansiedade. Isso é uma conquista. Isso é uma conquista que a gente vai realizando aos poucos e sentindo e principalmente elaborando, desenvolvendo essa fé. A fé é uma conquista também. Essa aproximação com o alto vai de encontro com a fé raciocinada, que é o convite de Kardec. Não é porque eu tenho que ter fé porque papai, mamãe e vovó me ensinou que eu tenho que ter fé. É acreditar. Sim, por quê? Vamos questionar. E a gente vai chegar nesse caminho final. E esse caminho final é a prática de entregar ao Pai, tendo a consciência daquilo que eu falei, que nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai. E aí vem de encontro com o que a Melissa falou agora. Desacelera. Dá tempo para fazer tudo. Como ela disse aqui, que eu achei interessante também, é a culpa por a gente não produzir, porque a gente vive agitado nesse mundo agitado, porque o mundo tem o seu tempo acelerado. E tá bom, mas eu tenho o meu tempo. Eu vou fazer as coisas no meu tempo, eu não vou entrar na dança. O mundo está tocando, claro, tem questões de trabalho, é difícil, é tudo isso, mas olha só, além disso, no nosso dia a dia, como a Melissa disse agora, é muito fácil a gente pegar o celular e passar 1, 2, 3 horas e nem perceber e falar, ih, caramba, já está de noite e eu estou aqui, o que eu fiz? Não sei, não fiz nada, só fiquei ali, ó, vendo um monte de coisa. É interessante, são coisas legais que nos prendem atenção, não estou falando que é tudo ruim, baboseira, não, mas tem coisas também muito importantes que podem acrescentar no nosso eu, que podem nos auxiliar nas nossas dores, que podem nos ajudar na nossa busca, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos relacionamentos, no nosso desenvolvimento como um todo. Tá bom? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Quer falar, Melissa? Pode falar, que eu vou lendo aqui o pessoal e vou colocando aqui para participar Não, conosco. pode ler, está interessante. Pode ler. O Marildo, agora acertei, tá, Marildo? Queremos aproveitar e contar o tempo para gozar as coisas do mundo, não atentando, porém,
que diante da eternidade, Deus não tem pressa para satisfazer nossos caprichos passageiros. Excelente, Marildo. Muito Vem de mesmo. encontro exatamente com o que eu vim falando agora, né? Perfeito. Legal. O Luiz Gustavo nos diz: hoje, mal observamos o caminho que fazemos para com nossos afazeres diários. Estamos perdendo a capacidade de conexão com ao redor, com a natureza, estamos no automático. É mesmo assim, Luiz, o que acontece muitas vezes é que a gente parece que vive a vida, não percebe, a vida está passando, vivendo muito naquela música do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar, a vida da leva eu. Tá ótimo, tá? Eu gosto do Zeca Pagodinho também, mas vou perguntar pro Zeca, Zeca, deixa a vida me levar, mas olha só, tá levando para onde? É. Para onde é que está me levando a vida? Ou sou eu que vou levar a minha vida para onde eu quero? Esse é um grande questionamento que às vezes a gente não se faz. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? O que, que a gente quer da nossa vida? O que, que a gente espera da vida? O que, que a gente tem objetivo? Tem meta? Ou só está deixando a vida levar? Uhum. Normalmente a gente tem, com muita facilidade, metas materiais. É muito bom para planejar de comprar um celular, de fazer uma viagem, de mudar de casa, de comprar uma roupa nova, uma bolsa, um sapato. Isso é muito fácil. Materialmente a gente tem metas e objetivos. E tá tudo bem, tá, gente? Vamos ter as metas materiais. Mas fica a pergunta no ar. E espiritualmente? Será que a gente tem metas também? Para sermos melhores? Para aprender a amar? Para amanhã ser melhor do que hoje? Precisamos. Precisamos. O que eu digo sempre, pessoal, é o seguinte: nem todo mundo, tá, veio aqui e encarnou para ter um bom emprego, um bom carro, uma boa casa e para viajar o mundo. Mas todo mundo veio aqui para uma coisa: para aprender a amar. Não precisa ser nem 8 nem 80 os extremos. Ah, não, porque eu vou me dedicar somente às questões espirituais. Ah, não, vou me dedicar somente às questões materiais. Se a gente organizar, dá para se dedicar às duas coisas. Não precisa ser extremo. Agora, quer ser extremo? Então seja extremo no espiritual, que é para isso que a gente veio aqui. Independente das nossas questões materiais, se a gente nasceu filho do sheik árabe, multimilionário, ou se a gente nasceu na miséria num país africano, todo mundo veio aqui para crescer, independente do aspecto material. Isso é importante a gente relevar. O aspecto material, a gente está encarnado aqui, é importante? Claro que é. Porque senão a gente não existiria matéria. Não existiria a encarnação como um todo. Faz parte o desenvolvimento científico, o desenvolvimento intelectual no todo. Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, está aí para clarificar toda essa questão e aprofundar mais ainda. Agora, o problema só começa quando, em algum momento da nossa vida, a gente prefere ou faz a escolha de um em detrimento do outro. Quando chega naquela encruzilhada, digamos assim, que a gente tem que optar pela questão moral, que é a evolução espiritual, a evolução do nosso eu, do nosso ser, nosso crescimento, a nossa maturidade, ou o aspecto material, aí pesa, e a gente sabe que está errado, e fala, ah, não, mas eu vou por ali ainda assim. É só aí que começa o problema. Vamos lá? Vamos seguindo aqui. O Luiz Gustavo também nos diz: sempre nos preocupamos com o futuro e perdemos o presente que está passando em frente aos nossos olhos. Sendo que o futuro será o que nós fazemos do presente hoje. Então é importante a gente sempre se preocupar, voltar, né, para o presente. Estar no presente é viver, né, é estar consciente do que nós estamos fazendo. É muito bom. Perfeito, é mesmo isso. Muito bom, Melissa. A Débora aqui diz: vou procurar sim. Ah, sim, Débora, porque a gente recomendou Legal, Débora, em relação ao canal. ao canal. Aqui o Danilo Freitas, seja bem-vindo. Danilo diz: meu tempo está compartilhado com o Nelson Tavares. Que bom, Danilo. É isso aí. Isso é ótimo você fazer esse comentário, porque é exatamente o que a gente está fazendo aqui.
A gente tem mais, eu posso dizer para vocês aqui, o que acontece? Eu tenho um visorzinho aqui, vou compartilhar com vocês, tá? A visão que eu tenho, nem a Melissa tem. Como sou eu que estou gerindo essa live, eu tenho aqui 32 pessoas ao vivo. Só que o que acontece? São 8 canais diferentes, porque é transmitido em todos os canais, eu tenho aqui uma contagem. Então, o que eu quero dizer? Essas 32 pessoas que estão aqui conosco fizeram uma escolha. E é isso que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida, pessoal. A gente podia estar dormindo, podia estar na praia, podia estar no Zap, no Instagram, podia fazer o que for, mas de alguma forma a gente caiu aqui ou buscou esse conteúdo, essa informação, para quê? Para sermos melhores, para nos tocar, fazer pensar, refletir, e quiçá, talvez, amanhã ou depois, falar assim, poxa, a Melissa falou um negócio lá no programa Resenha Espírita, poxa, lembrei agora, vou tentar seguir por aí, porque ela falou um negócio que me tocou. E essa busca que a gente está fazendo o tempo inteiro, essas são as escolhas, e talvez o Danilo está aqui conosco, compartilhando esse momento conosco. Obrigado, Danilo. Que bom que faz sentido para você, que faz muito sentido para a gente. Eu estava aqui com a Melissa antes falando, a gente estava dizendo assim, eu gosto muito, eu gosto também, então estamos em casa, estamos juntos, a gente adora isso aqui é um prazer, uma realização, tá fazendo essa troca. E passa rápido, como a Melissa falou, momentos como esse, já a gente nem percebe, já deu 1h30, que é o limite que a gente tem aqui, tá, gente? 1h30, já passou 1 hora já. Realmente. O Marildo nos diz aqui, usar o tempo é materializar nossas ações através da nossa vontade, a favor de nós e do próximo. É isso aí. Perfeito, Marildo. Vamos agora aqui para... Hoje o pessoal está participando bastante. Muito que bom. Legal. A Maria Cândida nos diz, meu Deus, como estas palavras me estavam a fazer falta, desacelerar e entregar ao Pai. É que bom, né, Maria? Não é bom? É tão bom, cara. Não é? Entrar no tempo de Deus, né? Sintonizar, é bom. Que legal. Que bom, Maria. Exatamente, essa é a proposta mesmo, é tocar quem não está escutando, mas principalmente nos tocar. Eu posso compartilhar com vocês, eu acho que a Melissa vai compartilhar dessa ideia também, é o seguinte, pessoal. Quem mais ganha nessa história aqui, de aprendizado, primeiro, somos todos nós, mas o que eu posso adiantar para vocês é o Nelson e a Melissa, sabe por quê? Porque de antemão a gente preparou um conteúdozinho. E esse preparo a gente já se conectou com aquela questão. Então, quando a gente vai fazer uma palestra, uma live, participar de um seminário, um bate-papo como esse, ou o que quer que seja, há um preparo antes. Esse preparo a gente dá uma estudada, dá uma lida, e aí meio que nos força a deixar talvez o WhatsApp, a série do Netflix, o Instagram e essas questões mais mundanas e se conectar a isso que é mais profundo, mais importante e que toca a nossa alma. Porque, de alguma forma, eu tenho certeza que o que a Melissa está trazendo aqui vem muito de encontro com o que toca a Melissa, que toca o íntimo dela. Sim. E o que o Nelson traz aqui também, as nossas reflexões têm muito a ver, sabe com o quê? Com a minha vida e tem a ver com a vida da Melissa. E claro que, de alguma forma, a gente está aqui compartilhando e faz sentido para quem está conosco aqui também até agora, que se já passou 1 hora, não está tão chato assim, deve estar interessante mais ou menos, né? E é legal os comentários, porque a gente pensa de um jeito ou vai por uma linha, né? Então, essa questão do tempo, a gente pode ir por várias linhas. Então, às vezes a linha de raciocínio que eu estou indo, né, no comentário surge outra e de outra pessoa outra, então eu acho muito interessante. É uma forma é um estudo que a gente acaba aprendendo bastante. Eu acho bem interessante. Verdade, verdade. Aqui o Jair fala conosco, Jair Silva nos diz, muito bom ter fé e a confiança naquilo que pedimos com humildade e amor, mas prestando atenção naquilo que fazemos para fortalecer a nossa fé. Vou frisar, Jair, fortalecer, é mesmo isso, Jair, perfeito, muito bom. É um processo de fortalecimento que depende de nós, único e exclusivamente. E o Diego Romão nos diz boa tarde, Diego. Seja bem-vindo conosco aqui na live, chegou agora, mas é sempre bem-vindo também. Muito Pode ver legal. O resto depois se quiser. E a Cristiane nos diz, ficaria mais tempo facinho. Não é? É verdade. Que bom, Cristiane. E olha, eu quero falar uma coisa agora, bem importante, que a gente está falando sobre tempo,
E tem uma questãozinha aqui que vai contra o tempo, ou joga contra, é a tal da história da preguiça. Alguém já ouviu falar nessa história da preguiça? Às vezes está meio preguiçoso, meio preguiçosa. Quero falar um pouquinho sobre isso, porque o que acontece é o seguinte: a preguiça tem uma ligação direta com o pessimismo, aquele marasmo, às vezes aquela acomodação, às vezes aquela entrega à ociosidade. Olha só, vamos entender o seguinte, pessoal: para combater isso, tem um caminho: esforço. Esforço para quê, Nelson? Esforço para fazer o que já sabe. Vamos trazer o Cristo? Levanta e anda. Levanta e anda. Nos momentos de cura, onde o Cristo realizava, é muito simbólico, tá, pessoal? Mas o levanta e anda, ele podia ir lá de encontro, abaixar e realizar a cura, mas ele convidava ao movimento e de encontro, não, e no contraponto da preguiça, daquela prostração de alguma forma, a nos movimentarmos e de alguma forma caminharmos na direção daquilo que a gente quer. Claro que eu estou falando do Cristo no momento da cura, mas de alguma forma simbólico a gente pode trazer, contextualizar nesse momento. Não há outro caminho que não seja através do nosso esforço, nos esforçarmos para nós próprios, na nossa direção, em nosso favor de alguma forma. Muita gente fica naquela que é o seguinte: ah, Nelson, mas eu não tenho motivação. E isso é interessantíssimo a gente abordar, porque a motivação está em algum lugar. Pode estar fora, melhor quando está dentro, e a gente consegue encontrá-la dentro. Mas sendo fora ou sendo dentro, o importante é a gente ir lá, encontrar essa motivação que seja o suficiente para nos mexermos, para a gente ir e fazer aquilo que a gente quer na nossa vida. Porque senão a gente vai deixando e uma coisa vai levando a outra e o desânimo vai vindo e a gente vai se deixando aos poucos e se entregando e uma coisa leva a outra, o pessimismo, o pensamento negativo, e isso é muito importante a gente abordar, a questão do pensamento. Olha só, a gente fala muito sobre isso, a doutrina espírita fala demais, mas é sempre bom relembrar. Tudo começa aqui, pessoal. Está aqui dentro, antes da realização material, começou aqui, na cabeça, através do pensamento. Pode ser pensamento positivo, pode ser pensamento negativo. Esse é o início de tudo. E é a partir daí que vai dar o rumo, sabe para quê? O rumo para a nossa vida. O pensamento, sendo positivo ou sendo negativo. Por isso que é necessário, falamos sempre, repetimos, presta atenção no que você está pensando. É o vigiai. Atenção ao que você está pensando, o que você está vibrando, o que você está se conectando, o que você está plasmando mentalmente. É na positividade ou na negatividade? O que você está consumindo? Quando você pega um livro edificante, eu já sei que você está consumindo. Agora, quando você pega aí a internet ou liga a televisão, você tem a noção que você está consumindo? Já se questionou? Já prestou atenção que às vezes depois de ver um noticiário durante 10, 15 minutinhos, começa a sentir um peito meio oprimido, assim, até o coração bate forte, um cansaço, um peso, sabe? Que a gente está se conectando através do pensamento com essa faixa vibratória, está ali embaixo, aqui, bem embaixo. Ou ao contrário, quando a gente lê um livro que refrigera a alma, que eleva a nossa vibração, o nosso pensamento, e às vezes a gente fecha o livro depois e está se sentindo mais bem disposto, mais bem disposta. Então o foco, pessoal, o objetivo é a gente se esforçar exatamente para tentar. Eu sei que não é possível o tempo inteiro, tá? Não vamos também entrar nas utopias, acreditar que dá para viver o tempo inteiro na positividade, mas desde o quanto a gente puder se esforçar para permanecer nela, vamos fazer o esforço em nosso favor.
E aí muita gente vem e fala assim, ah, Nelson, mas você não está entendendo, não é bem assim. Não dá para controlar. Calma, vamos entender. A gente não vai controlar talvez a chegada desse pensamento, mas ele permanecer ou não conosco é o nosso controle. A gente decide se a gente quer que fique ou não. Sim. Substitui é a palavra. Pode vir um pensamento que for, pratica, exercita, altera ele. Eu gosto sempre daquelas analogias para retratar. Já falo isso, quem me acompanha já escutou isso 200 vezes e vai escutar de novo, tá, pessoal? Olha só. Pensamento é que nem um pombo que pousa na nossa cabeça. Ele veio e pousou aqui, ó, pimba. Nem sei de onde é que ele veio, de repente ele já está aqui, está pousado. Agora, ele chegou, eu não tive controle. Agora, ele permanecer aqui ou não, cabe a mim, que eu posso movimentar e ele vai embora. Como é que eu vou fazer isso? Através da substituição, através do meu esforço. Porque se eu deixar e não fizer nada, ele vai continuar aí, vai criar um ninhozinho, pombo, ó. Vai trazer a família inteira e vai só multiplicando. Daqui a pouco tem um pombal na minha cabeça. E é mais ou menos por aí que nós seguimos, através do pensamento. Então, o importante, qual é? O que é importante aqui que a gente está falando? O importante é a gente ter a consciência que quem tem o controle, quem manda aqui, ó, sou eu, é você, mais ninguém, não é o outro, não é o pombo. O pombo chegou. É você que controla se ele fica ou ele vai embora. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Quer comentar alguma coisa, Melissa? Não, você sabe, né? Você já me conhece. Não, é isso mesmo, Nelson. Da gente prestar atenção mesmo, né? No que a gente deixa influenciar em nossa vida. Perfeito. A Maria Henriques nos diz: necessário assegurar a continuidade e fortalecer o amor. Perfeito, Maria. Gostei. Fortalecer o amor. É esse trabalho contínuo. É o trabalho do aprender a amar. Gosto muito de falar sobre isso. Na verdade, eu não falo nada, tá, gente? Eu só copio, Ctrl-C, Ctrl-V, tá? A gente está aqui para compartilhar conhecimento. Quem fala muito disso é Joana de Ângeles. Todo mundo sabe que eu sou fã. Quem não sabe, eu já estou dizendo para vocês. Aliás, já faço o convite. Domingo que vem, bate-papo com Joana de Ângeles, domingo às 17 horas. Vou estar recebendo a nossa amiga do Espírito Santo, a Cárita, vai estar conosco aqui. Não nesse canal Renovando Consciências, é no canal Amigos do Nosso Lar. Convido a todos também um bate-papo na mesma troca aqui. Um bate-papo com Joana de Ângeles, que a gente coloca a Joana no meio. Uhum. Bem, aprender a amar. Aprender a amar. O aprendizado no amor tem tudo a ver com o que a Maria disse agora, está nos dizer aí, o fortalecimento, fortalecer o amor. O amor é um aprendizado, tá, gente? A gente está falando de amor, é muito mais amplo esse entendimento, porque amar aqueles que nós gostamos é fácil. Uhum. O nosso filho, aquele que a gente tem um apreço naturalmente, o nosso animal de estimação, o nosso amigo, enfim. Às vezes nem o filho, o amigo é mais do que o filho, do que o pai, do que a irmã, do que o tio, que às vezes o bicho pega lá em casa, né? Tem uns arranca-rabozinhos, nem sempre a gente tem esse sentimento estabelecido tão forte. Mas olha só, esse aprendizado no amor é todo dia, o tempo inteiro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então vamos nos amar. Vamos amar o coleguinha no trabalho que a gente não gosta muito e que não vai muito com a cara. E não tem problema nenhum. Sabe o que a gente É faz? gostar, né, Nelson? É respeitar. É, né? Não é amar, ser melhor amigo, não é isso, né? Mas é É, respeitar, é tratar com gentileza. Então, se a gente for colocando o amor em nossa vida, eu acredito que seria, né, fazendo com amor o que a gente faz, fazendo com vontade, tudo que a gente faz, desde cozinhar, a fazer um texto no trabalho, sei lá, fazer qualquer coisa, mas já que você está fazendo, se dedique a isso. Isso é amar. Então você está se dedicando a isso. Se você vai conversar com alguém, seja gentil, respeite.
E isso é ter uma vida melhor, né? Colocar felicidade e as pitadas de amor que Jesus fala também em nossa vida, sim. Exatamente. O amar o próximo vem nesse sentido que a Melissa disse agora, que é fazer o próximo o que gostaria que ele fizesse conosco. Sim. Esse é o entendimento do amor mais amplo, que não é um amor só sentimento, mas também existe o amor comportamento. Capítulo 12 do Evangelho nos fala sobre amor e tem um asteriscozinho ali, não é asterisco não, um detalhezinho, que é pobreza de linguagem. É o Evangelho que está falando, porque engloba tudo no amor. Então a gente acha que é amor, não, porque eu tenho que amar, como é que eu vou amar o próximo, Nelson? Aquela fulaninha que fala mal de mim, que eu sei que lá no trabalho vira as costas, ela faz a fofoca, que não Não bate a é? vibração. Vai nesse encontro com o que a Melissa está dizendo agora. É muito mais profundo esse entendimento do amar o próximo, tá bom? E Vamos é até seguindo mais por aqui. leve, né, Nelson? Eu acho que acredito que seja até mais leve do que amar alguém. Como você vai amar alguém que você não gosta? Não, não é tão complexo assim, né? Vamos Exatamente. tornar mais tranquila a nossa vida, vamos tornar mais leve a nossa vida, que aí acredito que vai fluir melhor. Perfeito, perfeito. O Antenor Pacheco nos dá boa noite, amigos. Boa Boa noite. noite, Antenor. A Salete nos fala eu também. Legal. Muito bom, Salete. Melissa, quer falar alguma coisa ou posso puxar a conversa para um outro ponto aqui interessante? Pode puxar. Quero falar aqui sobre a história do repouso, que às vezes essa história da ociosidade, do não fazer nada, do passar tempo, tem uma confusão um pouco com a história do repousar, tá? Olha só, vamos entender que o repouso é necessário, o recarregar as nossas baterias, o corpo físico. A gente fica cansado com as atribulações do dia a dia, com o trabalho, com as questões todas que ocupam as questões que ocupam o nosso dia a dia. Tem a nossa bateriazinha, e a bateria vai abaixando conforme vai passando o dia. Então, o repouso, o recarregar dessas baterias é necessário. Fisicamente, mas também emocionalmente. Principal, tá? O que acontece muitas vezes é que a gente vai se cansando físico e descansa em casa e dorme. No dia seguinte o físico está reestruturado, mas o emocional a gente não recarrega. Então, o repouso emocionalmente, a gente pode seguir a vertente e entender que vai muito na direção do alimentar a nossa alma. O que é alimentar a nossa alma, Nelson? É buscar, dentro do possível, as nossas possibilidades, fazer aquilo que nos faz bem. É trazer, mesmo dentro do meio de um furacão, que às vezes a nossa vida se apresenta, com os altos e baixos, pequenos momentos que nos tragam prazeres e alegrias. Que às vezes a gente nem dá valor, que é uma besteira, mas não é besteira. Vamos dar atenção e valorizar aquilo que nos faz bem, por maior besteira que pareça. Faz um checklist, anota aí, ó, coloca na carteira. Quem é da antiga, que nem a gente, eu não estou chamando você de velha não, tá, Melissa? Você é mais nova do que eu, vamos dizer assim. Mas quem é da antiga ainda anotava no papelzinho e botava na carteira. Então bota na carteira aquilo que te faz bem, pequenas coisas. Anota, bota na carteira ali, do lado do cartão de crédito, do lado do dinheiro, para quando você estiver mal, quando a chuva estiver batendo e o vento fazendo frio, e você estiver atribulado, puxa a listazinha e traga ali pequenos momentos que vão trazer alguma alegria, alguma felicidade para ir dando uma recarregada aos poucos, para ser mais fácil, para não ser tão complicado, para lidar com a vida, para gerir esse tempo também melhor a nosso favor, não só martelada, porque às vezes a vida é uma atrás da outra, e parece que a gente está naquela série de ondas, que vem uma onda e depois vem outra, a gente está na cambalhota, engolindo água, tomando caixote e não sabe onde é que está. Calma, calma. Vamos ter o nosso tempo. O nosso tempo é muito importante. E eu não tenho tempo, Nelson. Corre para o banheiro, fica lá 5 minutos. Finge que está com dor de barriga. Estabelece, se reestrutura
Entre em contato consigo, com aquilo que te faz bem, faz uma oração, pratica mais. Recorre dentro do possível, dentro da dificuldade. Eu não estou dizendo que é fácil, pessoal. Estou dizendo que é possível. E Esse é... pouco, né, Nelson? Não é Uhum. para ser tudo certinho, né? Que a gente não consegue o dia inteiro. Não é para não estressar, mas é para viver com mais consciência. É para tentar fazer o melhor, tentar dar o seu melhor. Então descansa, né? Esse negócio que o Nelson falou, vai dar uma respirada. Eu, Perfeito. particularmente, gosto muito, Nelson, quando a gente está no trânsito, assim, olhar para o céu, já que está parado mesmo, né? Então, ao invés de ficar nervoso, bravo, vai adiantar? Não vai. Então, olha para o céu, respira, sabe? Você tem coisa que a situação você não muda, mas você consegue mudar a forma como você encara aquela situação. Isso é estar presente. Isso é aproveitar o tempo que a gente está falando. Excelente exemplo, Melissa. Olha que exemplo bom que a Melissa deu agora. Tá trânsito, para quem é cidade grande, nossa, sabe que é complicado. E aí, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai ficar reclamando, entrando naquela negatividade, vai ligar o rádio, liga o rádio e bota no noticiário para escutar as últimas mortes, as últimas desgraças, que você já está meio abalado, você já está meio Para irritado. piorar. Que vai piorar mais ainda as notícias, as piores, aquela top 10 só das desgraças. E como é que vai ficar o teu estado mental? Ou então faz que nem a Melissa. Vamos anotar essa dica. Vamos buscar aquilo que é positivo, que nos toca na positiva de alguma forma. Então, para a Melissa é a natureza. E É ela verdade, eu faço mesmo. focou naquilo que, poxa, tem ali um sol, tem um mar, tem, enfim, tem uma árvore bonita. O cenário sempre vai ter algo negativo, e pode ser muito negativo, mas se a gente olhar com carinho, com cuidado, com atenção, buscar, procurar, a gente vai encontrar algo positivo. O que acontece muitas vezes é um condicionamento e a gente nem percebe. Eu vou dar um exemplo agora ótimo que vocês vão entender. Olha só. Olha para minha camisa aqui azul, tá? Vocês estão vendo. E o cenário aqui atrás, muito bem, tá tudo ok. Agora, provavelmente, se eu tivesse comido aqui um pedaço de pizza, um cachorro quente antes, e tivesse sujo aqui, ó, peraí, aqui, melhor, aqui para vocês verem, aqui de ketchup, talvez ia ter um monte de gente que ia ter até desligado a live, não ia ter nem conseguido ficar aqui conosco, porque ia ficar tão incomodado com aquela mancha de ketchup na blusa do Nelson, que não conseguia prestar atenção no que ele falava, porque eu só via a mancha de ketchup aqui no ombro, no peito dele. Alguém se reconhece com isso que eu estou falando, não? O que acontece, verdade, pessoal, né? é exatamente isso. A gente vida é o foco que eu dou para ela, né? Perfeito, Melissa, perfeito. É muitas vezes o foco no problema, no negativo. Claro que se eu tivesse com a camisa suja aqui, ia estar feio, a camisa vermelha está estranha, está esquisito, claro. Mas olha, os outros 99% está tudo bem, está tudo ok, a gente está conversando, está tudo. Vamos focar naquilo de melhor. E o melhor não é a minha imagem, a minha cara, nem minha camisa, nem o que está atrás, não, mas principalmente o que eu estou falando, o que a gente está trocando aqui. Mas a gente ainda tem muita dificuldade, porque o condicionamento às vezes é de focar no problema, no negativo. Preste atenção, é assim. Essa história é ótima. Aquelas histórias populares, né? É uma mentira, tá? Mentira não, uma alegoria, tá, gente? Vamos lá. O fulaninho lá da rua, ele se formou em 3 faculdades, e hoje em dia ele é um médico cirurgião, que correu atrás e conseguiu vencer, fala 5 línguas, um cara esforçado, um cara muito bem. Sabe o nome dele? Não, não sei não. Quem é esse cara aí? É aquele careca lá no fundo da rua. O careca? Eu sei quem é. Se tivesse falado antes, o careca, né? Eu sei, o careca. Porque o foco normalmente está no problema, está no negativo, na deficiência. Não que o careca seja deficiência, tá, gente? Mas são os atributos visualmente que a gente vai se apegando, materialmente falando. E esquece, às vezes, o mais importante, que é o mérito. Não só das pessoas, conosco mesmo.
Um exercício que eu costumo fazer muito com o paciente é assim, vou contar para vocês. Faz uma lista, eu digo sempre, faz uma lista dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos, daquilo que você tem de bom e de ruim, dos seus valores e dos seus problemas, daquilo que você não está muito certo, não está muito legal. Normalmente, pessoal, é assim. Sai uma lista de problemas, daquelas tipo pergaminho, sabe? Que você vai dobrando, 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 que fala assim, Nelson, acabou a caneta e acabou a folha de papel, porque eu tenho tanto problema que nem deu para colocar aqui. Depois eu mando o arquivo para você em PDF. E aí vem a lista dos valores, do ponto positivo. Tem uma, duas, três coisinhas, se muito. Isso por quê? Porque a gente tem ainda uma dificuldade enorme de nos valorizar, de valorizar também o que é positivo em nós, das nossas conquistas. A gente veio reencarnando, pessoal, não é à toa não, tá? Por mais que foi no estilo Deixa a Vida Me Levar, o que é que seja, alguma evolução a gente vem fazendo. E hoje também. Quer dar um exemplo agora dessa vida? Não vamos para a vida passada, não. Vamos continuar nessa vida aqui. Olha para trás, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, enfim, cada um com a sua memória. E lembra daquela besteira lá que você fez, daquele erro que você cometeu, e hoje até de alguma forma pode trazer uma vergonha, sem culpas, tá? Sem culpas. Mas você olha e fala assim, caramba, se fosse hoje eu não faria aquilo, mas que besteira que eu fiz. Porque eu era imatura, olha só, meti os pés pelas mãos, tomei um caminho que não foi muito legal. Isso, pausa aí, isso é exatamente a realização, a percepção de que hoje nós somos melhores do que aquele nosso eu de ontem. Que aquele nosso eu de ontem foi o melhor que a gente pôde fazer e não foi muito certo, mas está tudo bem, a gente aprendeu, então hoje a gente está aqui, olha para trás e fala, caramba, que legal, já evoluí, já cresci, não vou mais cometer aquele erro, se voltar na minha vida. Então isso são valores, são conquistas que a gente vai realizando. Então é importante também a gente valorizar toda a nossa caminhada, as nossas conquistas. Nós não somos só coisa ruim, tá, pessoal? A gente tem muita luz aqui dentro também, tem muitas conquistas, muitos valores, muito aprendizado, muita realização, tá bom? Melissa, fala um pouquinho que daqui a pouco a gente já vai estourar o nosso tempo. Eu gostei que o marido disse aqui, né? A questão do tempo. Foi ótimo esse tempo com vocês. É o tempo que a gente está passando junto, que é o agora, que é o importante mesmo, que aí prestar atenção no nosso dia, no que nós fazemos hoje, vai trazer um futuro melhor. Perfeito, marido. Obrigado. Não Exatamente é? essa ideia. A Salete nos diz, eu também adoro Joana. Somos dois, Salete. Acho que mais que dois. Tem muita gente aqui que gosta que eu sei. É, todos nós, né? Quem não gosta da Joana? A Maria José Boa nos diz noite, boa noite. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. E a Cristiane nos diz amei as dicas. Que bom, legal. O marido também nos diz, como nos afirmou Emmanuel no livro Buscai e Acharei, usa o teu descanso apenas para mais trabalho. Isso. É para aproveitar o descanso, né? Para descansar e aí voltar, recuperar as energias, né? Se descansar muito, aí já vira preguiça. Perfeito. Tem uma coisa que bate muito, Marildo, que Joana fala também, é a história do desânimo. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui sobre preguiça, e essa confusão com repouso, né, com descanso. Mas a questão do desânimo, pessoal, porque daqui a pouco a gente está terminando, a gente não tem muito tempo, tá? Tem que cumprir os horários aqui. A questão do desânimo é o seguinte, é sutil, tá? É muito sutil e vem aos poucos. E se a gente não observar e deixar, vai crescendo. De pouquinho em pouquinho vai crescendo. E depois que cresce, fica mais difícil ainda de reverter. Vamos entender o seguinte, o desânimo não vai acontecer de uma hora para outra num estalar de dedos. É um processo gradual, não vem do nada. Então, é importante a gente estar atento e ter a percepção e combater isso logo que percebemos no nosso íntimo, de alguma forma, o desânimo aparecendo. Como? Indo de encontro
com as questões que nos fazem bem, porque o desânimo só vai levar à negatividade, a pensamentos negativos, a toda essa busca, todo esse emaranhado que a gente entra. Parece que a gente dá um nó na nossa perna e cai, não consegue levantar e fica ali e só prejudica mais ainda a nossa caminhada. Então, atenção ao desânimo, é sutil, percebeu? Vamos trabalhar ao nosso favor, tá? Porque desânimo não nos leva a nenhum ponto positivo, a nada interessante. O Jair nos diz, eu também gosto de Joana, então somos bastante, todos nós aqui. Todos nós não sei se todos nós, porque Joana tem um linguajar às vezes difícil, precisa de um dicionáriozinho do lado, mas também digo para vocês, acostuma, tá, gente? Depois que a gente lê um pouquinho, a gente acostuma com o linguajar dela, fica mais fácil. Eu sou suspeito para falar, que eu gosto muito de Joana. Eu virei psicólogo, sou psicólogo, estudei por causa de Joana. Foi através de um livro de Joana que eu fui buscar me formar academicamente, enfim, tirar a formação, né, a faculdade, por causa de Joana. Então, eu sou suspeito para falar sobre Joana. Melissa, considerações finais, se quiser falar mais alguma coisinha, eu passo a palavra para você. Foi ótimo, muito obrigada. Adorei esse momento aqui com vocês, adorei mesmo, Nelson, a todos aqui. Amei os comentários, as participações, fez a gente pensar bastante e que a gente possa, através desse estudo, melhorar o nosso dia, tornar mais consciente a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e, assim, proporcionar uma vida muito melhor, ter uma vida muito melhor para nós, conosco, que começa, e, é claro, com a nossa família e depois com a sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Melissa. Obrigado a todos que estiveram conosco. Só para fechar, queria falar uma coisinha aqui que eu acho importante também, que é a história da disciplina, que tem tudo a ver com o tempo. Eu vou resumir disciplina aqui, tá, pessoal? Muito rapidamente. Disciplina é o seguinte, é fazer aquilo mesmo que no primeiro momento a gente não goste, mas sabendo que tem um propósito maior, tem uma motivação por detrás, tem um objetivo, uma meta a alcançar. E a disciplina é o momento do plantio, porque a gente sabe e tem a certeza, não há dúvidas, que o momento da colheita vai chegar lá na frente, seja o que for na nossa vida. Então, gerir a disciplina com o tempo é investir o tempo em nosso favor, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Melissa já e pedir para ela fazer a oração para a gente, mas antes eu vou dar aqui o beijo para o pessoal que está agradecendo. A Cristiane fala, foi muito bom, gratidão, Melissa e Nelson, obrigado, Cristiane. A Maria Henrique diz também, muito bom, muito bem, excelente estudo, gratidão, obrigado, Maria Henrique. A Débora, que chegou agora, seja bem-vinda. Chegou agora, não, está conosco pela primeira vez, está agradecendo também, obrigado. Obrigado você, Débora, pela participação. A Najib também agradece, dizendo gratidão, obrigado, Najib. A Maria Cândida também agradecendo, dizendo gratidão. Pessoal, convido mais uma vez, agora para fechar, para seguirem a Melissa. Se vocês gostaram da Melissa, tá lá o canal dela, MPP, Autoconhecimento e mais alguma coisinha, busca o nome dela. Autoconhecimento e Reforma Íntima. E Reforma Íntima, perfeito. YouTube dela e também os meus canais, eu tô no YouTube, no Instagram, no Facebook, procura lá, Nelson Tavares. Também tem o nosso programa Resenha Espírita, tem vários outros convidados, e o bate-papo com Joana de Ângeles. Já que tem tanta gente aqui que gosta de Joana de Ângeles, é o mesmo formato, só que eu trago aqui alguns trechos, e com o convidado também, a gente traz alguns trechos de Joana para acrescentar essa conversa, tá bom? Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco, obrigado, Melissa, mais uma vez, e peço a você, Melissa, fecha para a gente com uma oração, por favor. Sim, vamos lá. Vamos acalmando o nosso coração, serenando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por este dia, agradecendo a Deus por este momento. Que possamos receber essa luz, as bênçãos do céu em nossos lares, que ela se amplie a nossa família, que possamos ter força, coragem para continuarmos a nossa caminhada
seguindo os ensinamentos de Jesus e assim tornando a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta muito melhor. Que possamos ter amor e paz em nosso dia. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais Muito uma obrigada. vez, obrigado a todos que estão aqui, os que estiveram conosco, ainda nos dando mensagens de carinho. Boa noite, gratidão, amém. Moro em Lisboa, gosto muito de ouvi-lo. Que bom, Maria. Ah, Maria está conosco, já sei, estou vendo a fotinha do gato. Também tem um, Maria. Tá lá em Portugal, Kardec é o nome dele. Gratidão pelo tempo de vocês, o Luiz, a Najib, assim seja, graças a Deus, e a Cristiane, assim seja. Pessoal, beijos e abraços a todos, e já fica o convite, domingo que vem, a gente está aqui de volta, tá bom? Sim. Beijos a Tchau. todos. Tchau, tchau.